Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Conexo Empresarial e o nosso objetivo é conectar pessoas. Hoje a gente vai entrevistar uma pessoa que eu sou fã e a gente vai falar sobre empreendedorismo digital. E aí é digital do setor que eu amo também, que é o setor automotivo. A gente tem a honra de receber aqui o Sidney Socorro. Eu fiz uma colinha aqui, tá, galera? Ele é youtuber, videomaker, fotógrafo e apaixonado pelo setor automotivo. Sidney, bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigado por estar participando do podcast. E fico muito feliz pelo convite. Fiquei muito feliz de participar, né? A gente trocou uma ideia aqui antes. Foi bem divertido. Espero que seja um bate-papo bem legal, bem descontraído aí, que possa dar tudo certo aí. Vai, já deu. Tô aqui do meu lado, meu mestre, meu guru. Ismael, obrigado por me receber, nos receber, né, por abrir o espaço. Obrigado por oferecer aqui o microfone da Conexo pra gente dividir aqui um pouquinho. Show, Leandro. Obrigado você pela participação incrível sempre com a gente aqui, sempre compartilhando histórias incríveis, aprendendo, né? O modo aluno todos os dias aqui no nosso podcast. É sempre uma aula. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a esse podcast sensacional. Pela introdução aqui do Leandro, pelas paixões que ele já falou, você pode ter certeza que vai ser incrível. Estamos aqui para aprender, né? Exatamente. Ô, Sidney, eu costumo, quando estou desse lado aqui, eu costumo começar buscando entender quem é, né? Quem está aí do outro lado, por onde começa, como que você descobriu essas paixões, né? Então, fotografia, carro, youtuber, enfim, eu sei que você é carioca, o que você veio fazer aqui? Porque eu sou de São Paulo e também... O que você veio fazer aqui? Eu posso explicar o que eu vim fazer aqui. Então, o meu é paixão, né? Sonho de infância. Então, eu vim morar aqui porque era meu sonho de infância. Eu não sei se um carioca, né? Não sei se você era da orla, das praias, do calor, e o que vai fazer aqui em Curitiba. Mas, enfim, cara, o microfone é teu. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, mas vamos entender um pouquinho lá do Sidneyzinho. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Sidney, né? Como se diz, sou youtuber e tal. E coloquei o nome Sidney Socorro, né? Mais pelo fato da plaquinha de 100 mil vir com o meu nome, né? Eu queria ter aquilo na minha estante e tal. E o Sidney, ele é pai de família, tem uma filha de 10 anos, né? Tenho 38 anos. Trabalhei 14 anos, 16 anos numa empresa, né? Uma empresa chamada IBM. Inclusive, a sede dela é em São Paulo, né? Na Tutóia. IBM é uma empresa que, na época, lá no comecinho, fabricava computadores e tal, e agora ela fica só com parte de software agora, né? Só para nós mandar o boleto para eles. E trabalhei muitos anos na IBM, né? E praticamente foi meu primeiro emprego. Entrei com 20 anos, saí um pouco antes da pandemia, em 2019, se eu não me engano, saí da empresa. E sou carioca, nascido na capital. Quase não deu para perceber, né? Os puxados, né? Sou carioca e o que acontece, olhando? A minha paixão por carro surgiu nessa empresa, né? Eu confesso que eu ficava na empresa mais por causa do carro, porque a gente tinha direito ao carro, né? O carro era alocado da Localiza, né? Na época. E eu trabalhava numa empresa que eu ganhava, acho que era R$600 na época, com salário mínimo, né? E aí eu tinha tirado minha habilitação, né, de carro e tal, depois tirei de moto, e eu falei assim, cara, eu quero comprar uma moto pra mim. Aí, conversando com o vendedor, minha paixão por carro e moto começou aí. Eu sei que eu ganhava 690 e a prestação da moto era 650. Caraca! Era uma loucura, assim, umas R$650. Sobrava só vintão pra botar a gasolina e ir embora. E só ir pra casa, né? E porque só não dava ir pra nem pra casa, ficar exatamente, e chorando na mesada. E aí eu entrei na IBM, eles me ofereceram salário. Não, Sidney, porque aqui você vai ter um salário, não tem problema de falar valores, mas assim, porque eu sei que na época, né, era uns R$2.500, assim. Era muito mais, 3, 4 vezes que eu ganhava. Era um valor absurdo já na época. Era absurdo, exatamente. Então, assim, eu ficava muito feliz com isso.
Mas a melhor parte foi assim, não, porque você vai ter um carro. Nossa. E aí a gente vai dar um carro, porque eu trabalhava externo, né? A gente tinha uma equipe que trabalhava interna e eu trabalhava na área de automação bancária, eu consertava caixa eletrônica e tal, então eu ficava na parte externa, né? Ele, não, porque você vai ter um carro e tal, não sei o quê. Eu falei, um carro, tá, beleza. Aí me deram um carro, né? Eles tinham um contrato com a Localiza cedia 30, 40 carros lá. E a gente ficava 2 anos com esse carro. De 2 em 2 anos a gente trocava o carro por outro zero. E aí, o que me prendia na empresa era o fato de ter o carro. Era o Celta, era o Ford Ka. E assim, a galera tudo garotada, de 18 anos, 19 anos. A gente pegava os carros, rebaixava o carro da Localiza. Ninguém podia saber disso, a gente rebaixava. A Localiza não vê esse podcast hoje. Mas já foi, é passado, é tudo certo agora. Aí eu falei, Tudo caraca. resolvido. Já nem tá mais na empresa. Aí, caraca, mano, eu ficava assim, todo mundo pegava o carro e rebaixava o carro e botava sensor de acionamento, isso, filme e tal. O cara parecia que era nosso, assim, tipo, 2 anos com o carro. E eles não tiravam o carro, tipo, entrava de férias e você continuava com o carro, né? Então, assim... Caraca, Fez o coisa boa. campeão em 2 anos. Exatamente. Então eles davam o carro no dia, a gente ficava o carro 2 anos com ele direto. E tinha livre acesso para andar onde quisesse, tal, a gasolina pagava, entre aspas, né? Que eles cobravam uma quilometragem, a gente pagava, o que sobrava no tanque era nosso. Então o que prendia a maioria do pessoal, dessa garotada, era o carro. E aí foi a minha paixão por carro começou aí, né? E aí comecei a trabalhar lá, fiquei muitos anos. Mas no finalzinho começou a ter algumas coisas que eu não concordava muito. Eu odiava trabalhar sábado e domingo, cara. Eu não gostava de jeito nenhum. Eu já entrei na empresa na minha primeira entrevista. Na primeira entrevista assim, que você vai para entrar, todo mundo fala tudo que não quer fazer para poder ganhar a vaga. E eu já cheguei na mesa e falei, olha, eu não trabalho sábado e domingo. Eu já cheguei falando assim. Já chegou chutando a mesa. Exatamente. Olha, eu não trabalho sábado e domingo, eu não gosto, sábado e domingo da minha família e tal. E mesmo assim me contrataram. E aí fiquei realmente muito tempo sem trabalhar sábado e domingo. Mas muita coisa piorou, muita coisa veio com muitos problemas. E a IBM tinha um contrato com a Rede Globo. E aí ele falou, Cid, você vai ficar dedicado à Rede Globo agora. Aí fiquei anos na Rede Globo trabalhando para ele lá, fazendo de tudo também, mexendo na parte de automação bancária, notebook, parte de sistema. Aí quando eu vi já estava em TI, estava instalando câmera de segurança, uma coisa que eu nem sabia fazer, estava lá. Se vira. Era assim. O incentivo que te deram foi se vira. Exatamente, era bem assim. E aí, não sabe? Olha no YouTube, não sei Aprende. o quê. Eu falei, cara, como que eu vou chegar na frente do cliente e, tipo, tem que trocar uma tela de notebook da Dell. Aí eu não sabia. Não é o cliente, né? Era a Rede Globo, né? Exatamente. Eu falei assim, cara, você tem como pegar água ali pra mim? Quando ele saía pegar água, rapidinho entrava no YouTube, olhava assim e pum, e trocava a peça. Só que isso foi me deixando chateado, porque eram muitas cobranças de algo que eu não sabia fazer, não conseguia fazer, né? E eu fui entrando em depressão por conta disso, né? Porque já tinha plantão, né? Tinha plantão sábado, plantão domingo e tal. E assim, eu lembro de uma cena que isso foi o pontapé para me mudar. Eu não via minha filha. Eu saía de casa para trabalhar, minha filha estava dormindo, e eu chegava em casa, minha filha estava dormindo. E eu não tinha contato com ela, entendeu? E quando chegava final de semana, ligava para mim, tipo, sexta-feira de noite, chegando em casa, amanhã você está de plantão. Era assim, não tinha uma programação. E isso eu ficava muito chateado. E eu lembro que a minha filha, ela acordou assim de manhã cedo para me ver saindo. Eu saí com o carro da garagem, e aí eu olhei para minha janela. Eu sempre tinha esse costume de olhar para a janela quando eu estava com o carro na rua. E ela me olhou e me deu tchau, assim. Eu falei assim, não, cara, essa situação vai mudar. Eu não quero mais trabalhar para os outros, eu não quero mais trabalhar isso. Isso vai ter que mudar. E aí eu fui trabalhando chorando, assim. Eu lembro que foi horrível isso para mim e tal. E um belo dia, eu conheci uma vizinha e ela falou assim, Cid... Aí eu perguntei a ela, pô, mas você está aposentada? Não, ainda trabalho, mas boa parte do que meu plano de saúde e tal, não sei o que, eu pago com dinheiro do YouTube. Eu falei, dinheiro do YouTube? O que é assim, dinheiro do YouTube? Aí, eu faço vídeo de crochê e tal, não sei o que. Aí eu olhei lá, tipo, tinha mais de 100 mil seguidores, ela ganhou a placa, tudo. Aí quando eu conversei com ela, aí a minha esposa entrou nesse ritmo, criou um canal de culinária, ela criou um canal de culinária também, ganhou mais 100 mil inscritos, voltou. Eu falei, cara, não é possível isso. Eu tenho que entrar nessa onda. É a minha virada de chave nisso aí. E eu falei, cara, mas o que eu vou falar? Aí comecei em 2019 o canal. Como eu viajava muito, eu comecei a falar sobre viagens, que era uma coisa que eu gostava bastante também. E aí veio a pandemia, veio aquela coisa toda e tal, todo mundo em casa. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Eu não tinha conteúdo para
pra falar. Tanto é que você pegar o canal lá, o que tinha pra fazer em casa era, tipo, como é que eu vou falar? Tipo, correio, entrega atrasada, não sei o quê. Não tinha nada pra falar na pandemia. E aí, cancelei o canal, deixei de lado e tal, não sei o quê. Voltou. Eu tinha saído da empresa nessa época, em 2019, quando eu vim em 2020, né? Em 21 comprei meu carro. Meu primeiro carro zero. Tô com ele até hoje, um HB20S. Bom, é minha paixão, mano. E aí eu comprei o carro, aí falou, ó, só tem esse. Esse é o único carro que tem aqui, não tem mais nenhum outro, né? Aí beleza, aí eu tava com o crachá da Globo, meu carro veio cheio de problema, cara. Porque na minha cabeça carro zero não tem que vir com problema, né? Eu era o primeiro a sentar. Depois que eu entrei nesse mundo de automóvel, que eu vi que o cara que tira da cegonha, ele dirige o carro, eu falei, caraca, tá dirigindo meu carro, né? Eu tinha que ser o primeiro a sentar ali. Não é zero mais. Aí eu peguei e tal. Aí eu lembro que o meu carro veio cheio de defeito. E eu tinha o crachá da Globo ainda e tal, e fui lá, fiz uma reclamação, ó, o carro tá com desalinhado aqui, desalinhado ali, blá blá blá, não sei o que lá na Hyundai. E aí quando eu tirei assim quando eu tirei assim as coisas do carro minha, e tava com a câmera, um monte de coisa e tal, eu voltei a falar do meu carro no canal. Aí na minha cabeça, eu acho que o pessoal falou assim, pô, cara, o cara trabalha na Globo, vamos resolver o problema dele rápido, senão a gente vai parar na manchete, é a próxima, é a gente. Eles resolveram todos os problemas do meu carro em um dia, cara. Alinharam tudo. Eu fiquei assim, entreguei de manhã, peguei o carro de tarde. E aí, eu fiquei espantado com a. Falei, cara, não fizeram isso. Duvido, cara. Deram um tapa lá e não foi. E aí, fui lá, vi realmente o carro estava impecável. Aí eu fiz um vídeo agradecendo a Itavema, a Hyundai Itavema de Campo Grande, pela agilidade, pelo comprometimento de fazer e tudo. Cara, esse vídeo foi parar em reunião na mão do diretor. Aí o diretor ligou para mim, um monte de gente da Hyundai ligou para mim, não, porque a gente queria agradecer a forma com que você se pronunciou em referente à loja, tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Eu falei, mano, se você deixar eu filmar os outros carros da loja, a gente já fica bem. Eu falei, não, tudo bem, peraí. Aí a Hyundai, o grupo Itavema, ele tem Fiat, Toyota e Hyundai, se não me engano. Itavema? Itavema. Eu acho que tem Renault também, tinha Renault, né? No Rio não. No Rio não? No Rio não. No Rio era só esses três. E eles abriram as portas para mim nessas três concessionárias. Aí foi onde meu mundo começou a mudar. Aí entrei e comecei. Porque assim, cara, eu gostava tanto de carro que eu ia nas concessionárias, fingia que queria comprar o carro só pra fazer test drive. Eu lembro que o primeiro carro automático foi o Vectra Challenge, cara, que eu fiz em Espírito Santo, meu primeiro test drive. Eu falei, não, porque eu tô interessado naquele carro, não queria fazer o test drive. Eu não lembro se na época tinha telefone e tal, não sei como funcionava. Mas eu queria andar com o carro. Só que quando eu dava aquela volta no quarteirão, eu ficava chateado, porque eu falei, cara, só uma volta no quarteirão, aí não deu pra aproveitar o carro, né? E o YouTube, para mim, foi uma oportunidade de conhecer esses carros. Já andei em X5, BMW X5, já fui convidado para uma penca de eventos no Rio. E assim, minha paixão era isso. E sem contar que o canal também foi uma forma de eu não entrar em depressão. Por conta desse excesso de trabalho que eu tinha na Rede Globo, não sei o quê, eu já tava, não queria mais aquilo. E assim, foi uma forma, frequentando psicólogo, né? Mas não tem nada que você goste de fazer e tal. Fui abrir o canal, cheio de vergonha, tudo assim, cara, tô com vergonha de falar e tal. Aquela câmera, aquele celular, Motorola, ruim pra caramba e tal. Mas foi ali que eu perdi a timidez e acabei entrando nesse mundo aí de youtuber, por enquanto, né? Mas, basicamente, é essa a história, né? Depois do YouTube, eu conheci muita gente. Eu chegava a vender muitos carros lá na Itavema também. Todo mundo da concessionária vendia carro por causa de mim. Porque acho que a galera gostava mais de chegar na loja e falar assim, poxa, eu te vi lá no YouTube. Eles falavam para todo mundo e tal. E meio que rolava uma parceria entre eu e eles ali, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, algumas coisas do meu carro dava defeito, aí eles não me cobravam nada para consertar, então eu fazia propaganda deles. Todo mundo da Fiat já vendeu o carro através de mim. E você tinha essa questão do conteúdo, né? Sim, para você o interessante ali era o conteúdo, né? Exatamente, primeiro conteúdo. E eu queria uma coisa que não me gerasse gasto. Uhum. Porque assim, o meu sonho era fazer projeto com carro. Só que projeto com carro era caro no começo. Estava desempregado e tal, não sei o quê. Falei, como que eu vou botar uma roda 17 no meu carro? Custa R$4.000 e não sei o quê. Não tem dinheiro para isso. Sentido, né? Eu falei assim, cara, então eu vou pegar o carro emprestado da concessionária. Vocês me emprestam o carro. Eu falo da loja, se vocês quiserem, indico um vendedor se quiser, e a gente faz essa troca, essa parceria, não tinha gasto nenhum, né? Então ficava assim.
E paralelo a isso, também comecei a entrar no Uber também, começava a fazer o Uber e tal. Hoje eu ainda faço, porque eu aprendi uma coisa, cara, que era sensacional. Um amigo falou assim, Sidney, nunca deixe de fazer aquilo que você aprendeu. Então hoje você saiu de uma empresa, foi para o Uber, hoje você sai do Uber, vai para o YouTube, mas fica nos dois. Hoje você saiu do YouTube, tem a fotografia, fica nos 3. Tem a edição, fica nos 4. Porque se um acabar, irmão, você tem mais 3. Porque quando eu saí da empresa da IBM, eu fiquei assim, cara, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porque eu só sabia mexer com aquilo. Então hoje eu faço tudo, né? Você chega nas finanças, é muito falado isso, né? Sim. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Então, Abre o leque. Abre o leque. E aí, coloca um investimento aqui, falando em investimento, né? Coloca um investimento aqui e tal. E aí, quando você fala em profissões, né? Beleza, cara, você era youtuber, fazia um resultado com o YouTube, né? Aí, vou fazer fotografia. Tá, mas por que parar juntar as duas coisas? Faz um programa direcionado à fotografia. Só que eu aprendi isso na marra, cara. Então, eu aprendi na dor. Aí E né? dói muito, irmão. Dói muito. Quando tá chegando, eu falei, caraca, como é que eu vou fazer agora? Dói muito. Hoje nem tanto. Mas hoje, por exemplo, de você ter aprendido na dor, te tornou forte por conta disso. Sim, isso é verdade. Hoje, por exemplo, surge um desafio absurdo. Você vai olhar esse desafio, eu vou quebrar ele em pedaços, vou resolver pedaço por pedaço e tá tudo certo. Porque se você, por exemplo, não tivesse aprendido na dificuldade, você aprendeu na dificuldade, quando viesse um problema maior, aí sim, você caía numa cama, você entraria em depressão e não conseguia sair mais. Então, quando você se preparou, olha, tinha um problema, aprendi na dor, eu aprendi como resolver. E a partir do momento que você aprende a resolver um problema, aí você passa a ser o solucionador. Vai vir. Porque aí você aprendeu a solucionar problema. Aí vai vir um problema maior. Aí você resolveu aquele. É que nem fase de joguinho, né? Aquele joguinho de antigamente lá, né? Você ia passando de fase e ia ficando mais difícil. Exatamente. Então, exatamente. A vida no empreendedorismo, a vida nossa, ela é assim. Mas sabe o que eu acho que é o pior disso? Eu já ouvi muitas as pessoas falarem, dar isso como exemplo. Quando você chega no fundo do poço, só tem pra cima, não tem como você sair. E só você falou que era cristão, então vou entrar um pouco nessa parte que eu também sou cristão. Então é só papai do céu para te jogar a corda, irmão, porque não tem como você sair. Não tem como. E você acreditar em algo, empreender, acreditar em algo, quando todo mundo tá dando contra, é mais difícil ainda. E às vezes até gente da família também. Aí você entrou num campo. Aí você entrou num campo assim, ó. Os de fora, é bíblico isso, né? Você falou que é cristão também. Quando você pega a história de José, quem jogou José no poço? Foi os irmãos do cara. Por quê? Porque ele contou que ele tinha um sonho. E qual que é o sonho dele? Que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele e que estavam na roça, no outro sonho, quando estavam colhendo a colheita deles, o feixe dele era maior que de todos os irmãos. Então o que aconteceu com os irmãos? Vamos matar esse cara. Esse cara vai humilhar a gente no futuro, então vamos matar ele agora. Aí jogaram o cara no poço. Quem que fez isso? Quem vendeu ele pro senhor de escravos? Vendeu ele como escravo? Os irmãos. Então, quando você pensa em familiares, não família, né? Que família é você, esposa, filhos, mas quando você pensa em familiares, cara, a crítica vai vir de quem tá do teu lado. Aí tem que mostrar resultado, cara. É só resultado que faz mudar essas ideias, assim. Mas na época, ele era louco, ele era doido, ficou fazendo videozinho, não sei o que. Eu escutei tanta coisa, irmão. Eu escutei tanta coisa, mas, enfim. É, né? Que o louco, eu tava falando isso num podcast que a gente fez, num podcast passado. Inclusive com o Leonardo Paixão. Um abraço pro Leonardo Paixão, da Influx. Ele tava falando sobre essa questão, né, da loucura, né? O empreendedor, ele é tido como louco, né? Até dá certo. Só que até dá certo. A partir do momento... Mas sabe por quê, cara? Eu já vou... Só para concluir. As pessoas vieram de um pensamento que você, para dar certo, você tem que ser funcionário público. Foi construído isso. Exatamente. E nem só funcionário público. Hoje você está dentro a máquina do ser humano é a escola.
Sim. É a faculdade, né? Onde você deveria ser instruído para você escolher o melhor para você. Mas o que você é instruído desde da escola, desde o primário? Você estude Para ter um bom emprego. para ter para passar no vestibular, para passar numa faculdade, para se formar, para entrar numa grande empresa. Isso aí. E se para tiver você sorte, ter um bom cargo. se ter um bom cargo e aí no futuro você se aposenta com um bom salário. É, Só que quando a gente tinha esse pensamento, não existia internet. é. A internet veio para mudar muita coisa. Né? Então, tipo, e essa galera de antes, minha mãe, meu pai e tal, eles vinham com esse pensamento, não, porque você tem que ser funcionário público, você tem que fazer, porque é um Fazer emprego. um concurso. Exatamente e tal. Que é estabilidade, você Sim. tem estabilidade, você não vai mais se preocupar Sim. com o trabalho. E a internet, por ser algo muito difícil para algumas pessoas, é algo que não é considerado emprego. Ah, cara, o que você é? Você é youtuber e tal. Cara, às vezes Tá, a gente mas fala... o que mais? Mas você trabalha com o quê? Exatamente. Assim, mas você faz o quê e tal? Você é Exatamente. youtuber, mas você trabalha com o quê? Sim, Pô, só cara, que eu assim. trabalho. Exatamente. E eles não entendem que o YouTube muda a vida de muita gente, o Instagram. Tem gente que ganha mais que médico. Comunicação, né? Exatamente. Tem gente que ganha. Tem YouTube que ganha mais que médico, mais que advogado e tal. Cara, é surreal o que veio. Só que isso é a nossa era de agora. Entendeu? E felizmente ou infelizmente, eu não sei te dizer. Mas é o que todo mundo está querendo ser, é o que todo mundo quer. E na verdade, cara, você ter o seu próprio negócio, você ter uma ideia, o YouTube ele é mais acessado do que a própria rede de televisão. Entendeu? Você estava me falando do podcast, né? É o produto o Brasil que mais consome podcast. Exatamente. E Tem um tanto. exemplo da Cazé TV, por exemplo, né? A Cazé TV lá é um canal no YouTube lá que puta, pega a Globo e faz assim, ó. É porque não é reconhecido como uma rede de televisão, então não tem como você comparar, né? Mas se você pegar assim em números dos dois, cara, é só minha avó e meu avô que vê novela e o resto é tudo YouTube. Eu não vejo televisão em casa. Eu tenho um Chromecast na minha TV que é só YouTube que rola. Tem mais de 4 anos que eu não vejo Globo nem SBT. Não tô falando que seja ruim não, tá? Mas eu não vejo canal aberto, né? Eu não tenho isso. Eu não tenho nem TV a cabo, pra você ter ideia. É porque o canal aberto, na minha visão, o que acontece? É a grade de programação da empresa. Sim. Eles colocam a grade de programação deles. O que aconteceu? Pra mim, qual que é o diferencial do YouTube? O YouTube, você escolhe o que você quer assistir. Sim. E tem de tudo, cara. Então, de tudo. beleza, vamos falar agora do que a gente está fazendo aqui, que é um podcast. Cara, você quer aprender sobre empreendedorismo? Tem canais de podcast falando sobre empreendedorismo. Você quer aprender sobre finanças? Tem canais falando sobre finanças. Você quer aprender sobre comunicação? Tem canal falando sobre comunicação. Quer aprender sobre jogos? Tem um canal falando sobre jogos. Então, além de você escolher o conteúdo, você pode escolher o que você quer assistir. No seu horário. No horário que você quer assistir. É verdade. Então, por que inclusive a própria televisão hoje, eles montaram os estúdios de podcast. Sim. Por quê? Porque eles estavam sendo engolidos pela audiência. Inclusive, eles têm os aplicativos agora também, né? Pra pessoa assistir a hora que ela quiser. Ela não precisa mais ficar na frente da televisão esperando e tal. Aí foi criado por conta do YouTube que puxou essa galera. Foi obrigado a fazer isso. Né? Porque é aquela situação, né? A TV, ela tá tantos anos no mercado porque ela se adaptou, né? Então, os canais de TV hoje, eles foram se adaptando ao que não é leitor, é o consumidor deles, do conteúdo, gosta. Sim. Eu quero um programa agora, tal. Por exemplo, haja visto o SBT levou a Virgínia, né? Que é influencer para um programa de televisão. Para puxar o quê? Audiência, é verdade. E aí eu comecei com o YouTube, né? Lá no Rio e tal, com várias outras empresas. E por que Paraná? Foi uma das perguntas. Por quê? É o que eu ia fazer agora. Curitiba. Tá, mas beleza. E por que Curitiba? Por que Curitiba? Cara, eu não conhecia Curitiba. Juro pra você que eu não conhecia Curitiba. Eu já tentei sair do Rio várias vezes. Não por mim, né? Porque eu, Sidney, se morasse sozinho, não sairia do Rio de Janeiro jamais. De jeito nenhum. Mas quando você tem uma filha, quando você tem família e tal, e uma hora ela cresce, uma hora vai andar sozinha, você começa a ficar com medo. Eu fui assaltado no Rio. Um rapaz com uma moto, uma mochila de iFood, parou do meu lado. Aí
perguntou alguma coisa. Você tá perdido aí? Tá esperando alguém? Eu falei, não, cara, eu tô... Aí meio que deu uma enrolada. Não, tô esperando um passageiro ali, que sou Uber e tal, isso aqui. Ele tirou a arma e falou assim, perdeu. Aí ele me dá o telefone, me dá a carteira, não sei o quê, revistou meu carro todo e tal, não sei o quê. Aí ele, pô, você quer... Aí quando eu ia tirar o cinto, ele achou que fosse pegar alguma coisa, né? Ele, não, tira o cinto não, fica aí, a gente não quer o carro não, só quer só as coisas e tal, a gente vai embora. Pegaram tudo e foram embora. Esse foi o motivo principal pelo qual eu saí do Rio de Janeiro. Segurança. É só segurança, violência que tem lá. E aí todo mundo começou a falar de Curitiba, né? Cidade família, cidade mais segura do Brasil e não sei o quê, blá blá blá. Falei, tá bom, vamos conhecer, vim pra cá. De férias em 2023, em julho, pra ver se eu aguentava o frio, né? Falei, rapaz, eu quase morri aqui, mano. Quase morri, você tá maluco. Eu tava dando 28 aqui, eu tô de casaco, povo de camisa, assim. Eu falei, cara, vocês são doidos. Vocês fazem uma coisa aqui que eu acho absurda, mano. Outro dia eu perdi meu telefone, cara. Aí liguei pro telefone, atenderam, devolveram meu telefone, cara. Que absurdo isso. Que louco Eu isso. falei, gente, cadê o crachá dessa pessoa? Não é possível que assim. Pegadinha, João Eu Kleber. falei, cara, quem que devolve o telefone? No Rio, tu liga um segundo depois, tá desligado já, não tem como. Eu fiquei assim, eu falei, cara, não é possível. E aí eu vim pra cá, gostei de Curitiba, só que quando eu cheguei aqui de férias, turista tem outra visão, né, cara? Turista, todo mundo falava comigo, irmão. Todo mundo falava comigo, todo mundo é simpático e tal. Só que eu comecei a perceber que as pessoas com quem eu conversava queriam me vender algo. Aí eu falei, pô, esse era o garçom, era a menina da loja, era o cara do hotel. Eu falei, Da imobiliária. eu falei, cara, todo mundo é simpático aqui, todo mundo liga a seta, todo mundo faz isso, não sei o quê, os carros antigos aqui, tudo funciona. Porque lá no Rio não existe mais Clio, não tem mais, entrou em extinção isso aí. E eu vi às vezes aquele gol quadrado, o cara cortava, ligava a seta pra chegar. Eu falei, caraca, a seta funciona, rapaz. Eu ficava assim, eu falei, gente. Aí tem outras coisas que eu achei muito esquisita aqui. O policial indo embora fardado. Eu falei, cara, como que. O cara de moto, a moto dele. Eu não sei, sei lá, vou chutar uma moto. Você sabia que não era da corporação. E ele com colete, que polícia militar, com a arma que dólar, parou no sinal. Eu fiquei encarando, eu falei, cara, esse cara é maluco. E eu fiquei com medo porque ele ficou me encarando. Tipo assim, ele achou que eu fosse fazer alguma coisa e eu fiquei impressionado com isso. E você achando que ele era maluco. Falei, cara, como que pode o cara policial indo embora fardado aqui, tem medo de morrer? Assim, eu ficava lendo umas coisas muito absurdas, assim. E fila, um monte de coisa. Aqui Fila pra pegar ônibus, né? Todo mundo certinho pra poder entrar no ônibus. Lá a gente tem um BRT, né, que tá sendo implantado aqui. Cara, às vezes eu não queria nem entrar no ônibus, eu era empurrado, assim. Automaticamente. Não tinha de segurar, tu ficava assim e tal, e não tinha como. Aqui é muito aconteceu diferente. alguns casos, né? Por exemplo, dentro do terminal, assim, quando tem muito movimento, acontece, mas é raro. Comparado ao que ele vive, o que eu passei na Sé, por exemplo, pra pegar um metrô. E aí eu lembro que eu tava rodando de Uber e falei, o trânsito é diferente, mas o trânsito aqui, eu não vejo isso como engarrafamento, tá? É porque aqui tem muito sinal, cara, muito sinal, e lá a gente tem muito passarela. Não sei se São Paulo tem, não conheço, mas aqui não tem passarela, então eles botam um sinal atrás do outro aqui. E uma coisa que eu nunca entendi é que assim, tem 3 faixas, a do meio tem, sei lá, 8, 9, 10 carros, a outra tem mais 8, 9, 10, e a da direita ou da esquerda não tem ninguém. E aí eu fico assim perdido, porque a galera consegue me deixar na dúvida no trânsito aqui. Uma vez assim, da linha verde para a entrada pro Auer ali, cara, a fila tava dando volta em quarteirão. E eu entrei na fila e tava agoniado. Falei, cara, que engarrafamento é esse? Aí a outra pista não tinha ninguém, só que na minha cabeça a outra era para quem tava vindo. Aí eu olhei uma placa virada para mim e falei, não, aqui é mão única. Eu entrei, saí da fila, fui o primeiro do sinal. Falei, cara, por que a galera gosta de fila aqui, que eu nunca entendi isso? E aí é bem diferente, cara, as coisas aqui. E aí vim pra cá, né, conheci e tal, gostei, falei, não, vamos pra lá e tal. Aí vim pra cá, morei, só que, cara, isso aí não estava programado pra mim. Eu recebi uma promessa, né, uma palavra, de que assim, o canal, eu nunca quis fazer o canal do YouTube pra mim, pra ficar rico, nunca foi a intenção. A minha intenção foi pra ajudar as pessoas que eu gosto e ajudar outras pessoas também. Eu não esquento de ficar rico com isso. Cara, se você vai ganhar R$5 mil no canal. Mas se der pra me ajudar quem eu gosto, eu tô feliz. Eu nunca pensei em ficar igual os caras que ganham milhões com isso. E uma vez falou assim, Sidney, o seu canal vai dar muito certo. Ele vai dar muito certo. Você vai ajudar muita gente nesse Brasilzão. E você, só que ele não vai ser no Rio. Você vai sair daqui.
E eu falei assim, cara, mas não tem como, eu tenho que vender a minha casa para comprar uma casa em outro lugar, que eu não tenho como morar de aluguel, estou desempregado e tal, não tenho como pagar aluguel. Não, você não vai vender a sua casa, você vai sair daqui sem vender a sua casa. E, cara, isso passou 1, 2 anos, isso foi em 2020, e aí agora, em 2024, eu vim para cá e não vendi a minha casa. Eu vim para cá sem vender a minha casa. Cara. E aí cheguei aqui, tive um contrato com a Peugeot Citroën. Aí eu falei, caramba, em 2 meses que eu estava aqui, foi quando eu conheci a Ellie. Aí fiz um contrato com a Peugeot Citroën para fotografia. Aí começou a dar certo. E aqui, assim, eles dão muito valor a essa questão de marketing aqui. E aí eu lembro que do outro grupo também, que você trabalhou, não sei se eu posso falar o nome, mas que você trabalhou. Vamos falar depois, mandar um boleto para todo mundo. Eu comecei a fazer os vídeos, falei, poxa, eu posso fazer o vídeo aqui, posso fazer o vídeo aqui e tal. E a galera foi deixando eu entrando, fui criando meu espaço ali na Fiat e tal. E aí o diretor fez uma reunião com os gerentes e falou assim, quem é esse cara que está em todas as concessionárias gravando, filmando, não sei o que e tal. Aí a pessoa falou, ele tem um canal no YouTube, ele ajuda a gente, aí a gente empresta o carro aqui do salão, ele grava e tal, não pede nada em troca, não sei o que. Na época era o Vanderlei, o Vandeco. Ele falou assim, não, eu quero conversar com ele e tal, pra gente fechar uma parceria e tal. E aí eu ia pegar a parte de marketing também desse grupo. E aí eu comecei a ver, lembrando dessas coisas que as coisas iam dar certo, não sei o quê. Só que infelizmente o Vandeco saiu, acho que hoje ele tá na BioAD, né? Tá em São Paulo. Tá em São Paulo, né? O Vandeco é um irmão meu, velho. Um abraço, então, Vandeco. Cara, eu fiquei muito triste, mano. Porque assim, eu gostei muito de conversar com ele. Eu fiquei muito triste quando ele saiu, eu fiquei sentido pra caramba, fiz um vídeo agradecendo a oportunidade que a gente teve e tal. Mas eu vi que aqui as coisas começaram a mudar na minha vida, né? E tanto pela segurança, que eu consigo andar de madrugada sem medo nenhum, né? Com o vidro aberto, que não existe carro blindado, aqui as oportunidades chegam. Só que também o YouTube não é um mar de rosas, né? A gente também tem as tretas também, tem os problemas, como já tive no Rio também. Porque todo lugar tem gente sem noção, mano. Todo lugar tem gente sem noção. E eu odeio gravar em salão. Não gosto. Não gosto porque entra cliente, tem som ambiente da música, tem gente que interrompe. E eu lembro que um fato desse foi engraçado, que eu falei assim, cara, não vou gravar em salão e vou lá pro estoque. Cara, eu fui lá, peguei um carro, tinha 100 carros assim no estoque. Peguei um, né, dirigi, botei no cantão, igual ali, tem ali, botei num cantão ali e fui começar a gravar. Aí veio o vendedor, entrou no meio da gravação, assim, no meu vídeo. Aqui, esse é o carro que chegou, não sei o que, a gente tem essa unidade, pronta entrega, não sei o que. Eu fiquei olhando pra ele assim. Só que assim, cara, na época, quando eu tava começando o canal, eu não tinha muita maldade. Eu achava que o canal era meu, eu podia fazer o que quisesse ali, entendeu? E depois eu fui pegando as maldades e tal, porque um amigo falou assim, Sidney, infelizmente é muito difícil falar isso que eu vou falar agora, mas é verdade. Ele chegou pra mim assim, um dia você vai aprender que você precisa ter amizade por interesse. E nem tudo a gente pode falar, porque você precisa manter porta aberta. Cara, quando ele falou isso pra mim, eu comecei a entender isso, eu mudei. Porque na época ele entrou na frente do vídeo, eu falei assim, cara, que vendedor sem noção, mano, entrou na frente do meu vídeo e tal, não sei o que e tal. E isso foi pro ar, e eu achava que os caras da concessionária não assistiam isso, eles viram. Quando eu voltei lá pra gravar, o outro carro, aí o gerente chegou e falou, pô, Sidney, eu vou deixar você gravar, mas eu não gostei do que você fez, porque você ficou falando mal do nosso vendedor, blá, 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 não sei o que lá. Só que na minha cabeça, é igual tá aqui, tem ali uma placa enorme, gravando. Cara, eu não vou tocar a campainha. Eu falei, cara, eu tenho uma noção de que tá acontecendo alguma coisa aqui, vou esperar, ou apagar, e depois eu vejo o que vai acontecer. Mas eu ficava puto, porque os caras não levavam muito a sério o trabalho de YouTube, e entrava e falava na frente da câmera e tal, não sei o que, e eu ficava com raiva. E ainda acontece isso ainda hoje, só que hoje eu fico calado. Eu excluo lá, começo tudo de novo, vai, a hora que saiu, saiu. Se não sair também vou para uma outra loja e tal. E aí aconteceu essa história no Rio. E aí o cara falou assim, cara, não, porque eu quero que quando você fizer a gravação, eu quero que você corte isso, corte aquilo, corte aquilo. Eu falei, cara, mas o canal é meu. Eu falei, mano, mas o canal é meu, que vai eu cortar ou não vou cortar, não sei o que, não é ali. Então, vamos fazer o seguinte... a partir de hoje você não pode mais gravar aqui, e se você falar o nome da empresa, a gente vai processar, que não sei o que lá, Só que, cara, muitas coisas que aconteceram ali foram vendidas por causa de mim. Teve um carro, eu não posso falar a marca, senão o pessoal vai sacar, mas teve um carro que eu filmei, que um cara do Acre comprou o carro. Ele assistiu o vídeo, era um carro assim que tinha poucas unidades, ele assistiu o vídeo e comprou o carro no Rio, do Acre.
E aí o carro tava no salão. E eu era doido para dirigir aquele carro. Eu era doido para dirigir um TSI. Eu queria ver, caraca, mano, como que deve ser esse motor 150 cavalos, não sei o quê. Só que tava no salão, o carro era zero, não podia. Aí pegaram o carro e levaram pro estoque, mano. Aí eu fui lá no estoque gravar e tal. Aí eu vi o TSI lá no estoque. Falei, caraca, ele tá aqui, mano, vou andar. Peguei o carro e comecei a andar no pátio. Só que assim, tinha um pedaço vazio, né? Aí pegava, acelerava de uma ponta a outra, voltava e tal. E aí, no dia seguinte, você não pode mais dirigir aqui não. Mas por que não pode? Não, porque teve um YouTube, porque não era só eu que gravava, né? Outras pessoas. Não, porque teve um YouTube aqui que pegou o carro, ficou andando pra lá, pra cá, não sei o que, fazendo, acontecendo. E o carro vendido. E o carro vendido. Aí o cara assistiu o vídeo, porque eu gravei, né? A manobra, fazendo tudo e tal, o parque assiste e tudo. Aí ligou pra lá, pô, comprei o carro, o cara tá lá gravando o carro, dirigindo meu carro, não sei o que. Só que eu não sabia que o carro tava vendido. Simplesmente eu gravei ele no salão, botaram o carro no pátio, falei, vou andar, né? Não sei o que. E fui. Eu não sabia que o carro tava vendido, mano. Aí deu treta e tal. Aí ele falou assim, não quero que fure, que coloque a placa, porque eu vou botar aquela placa de elétrica que o pessoal coloca com imã, né? Eles não gostam de furar. Aí o cara da hora da placa falou, pum, furou. Aí deu outra zica. Eu falei, caraca, mano, ferrou. Mas, assim, outros youtubers também que filmavam lá, eles não gostavam de filmar lá porque tinha muita regra, tinha muita coisa. E eu falei assim, cara, vamos ver se comigo de repente é diferente, né? E não foi, porque quando eu cheguei, o cara já falou assim, olha, deixa você gravar aqui, mas tu vai ter que indicar um vendedor meu. Ele pegou o cara lá que era com chave dele, não, tu vai ter que indicar um vendedor meu. E eu já não gosto muito disso, né? Porque isso já aconteceu uma vez na Fit e não deu muito certo, né? Porque, não que não deu certo, mas quando eu indicava um vendedor, o cara ficava vendendo pelo WhatsApp, ele não tinha esforço de convencer cliente. O cara já chegava, cara, eu vi um vídeo do Cisne de sei lá, vou chutar aqui, uma Toro, fazendo e um review lá, eu quero essa tá Toro morto. e tal, e o cara já vendia, ele não tinha trabalho. Tanto é que chegava cliente, ele nem atendia cliente, ele só fechava pelo... Então isso, querendo ou não, gerava algum atrito entre as pessoas lá dentro, porque eles tinham que convencer a galera... E dava isso aí, né? Mas, enfim, aqui também sempre vai ter esse tipo de problema. Como eu vi na Caoa aqui, né? Aí pedi pro gerente pra gravar ali. Não pode gravar, não sei o que, não sei o que lá. Aí a vontade de perguntar, mas por quê? Porque vocês têm medo de eu falar mal do carro? Porque eles acham que a gente vai falar mal do carro. E, cara, a gente não vai falar mal do carro. A gente vai só apresentar o carro. Quem fala são os inscritos. Mas eu acho que a reputação de pós-venda é tão complicada que eles ficam com medo, cara. Aí eu falei, não, tá bom. Então depende da marca também. Né? A Caoa Tem umas marcas aí que pede também para tomar. Exatamente. A Caoa Shell, elas, infelizmente, o pessoal fala muito de pós-venda. Eu acho o carro excelente, bom acabamento e tal, e preço justo também, mas infelizmente a galera tem essa questão, né? E já rolou treta aqui também, já teve alguns problemas. Eu fui fazer comparativo, cara, de um carro com outro. Eu fui fazer de um Basalt com um Fastback, né? Que são os concorrentes ali. Fui fazer o comparativo e tal, não sei o quê. Só que, cara, eu falei assim, olha aí, galera, se você prefere porta-mala, eu acho que o Fastback é a melhor opção, não sei o quê. E assim, meio que eu fui dando um ponto positivo da Fiat e tal, não sei o quê, ponto positivo do outro, aí a pessoa entendeu que eu estava diminuindo o Basalt e elogiando muito o Fastback. Aí chegou no meu ouvido assim, mas se pagar, aí ele fala bem, né? Aí a vontade que me deu de falar assim, mano, tem marca que nem pagando dá pra falar bem. Pô, me dá vontade de falar isso, eu segurei, eu falei, cara, segura minha língua, não vou segurar minha cara. Mas aí morreu o assunto, deixei quieto, falei, não, tudo bem, então não ficou chateado, enfim, vida que segue, vamos pro próximo. E hoje a tua atuação aqui em Curitiba, você ainda tem contrato com concessionária? Não, ou hoje você não. Faz hoje freela? Como que você faz? Hoje eu estou dedicado mais ao canal, né? Me dedico mais ao canal. E assim, eu também estou rodando como aplicativo também. Quando dá, a gente roda de aplicativo. Já fiz contrato fora, que não tem nada a ver com carro, com uma outra empresa, né? De metalúrgica, alguma coisa. Engraçado que essa empresa é bem legal, né? Que ela tem os carros de teste. E são carros que são montados e desmontados o tempo todo. E esses carros vai para essa empresa para ele ser desmontado. Né? Então eles pegam um carro tipo, com 100 km só e desmontam o carro inteiro, massa e tal, vira tudo reciclagem. Dá uma pena ver isso, né? Mas eu já fiz também projeto para esse tipo de coisa. Fiz para cafeterias também. Então, assim, eu pego os contratos, mas não está mais relacionado tanto a carros. Né? Até porque carros, o pessoal tem um time de marketing deles e tal.
E aí eu não sei se tem como necessidade isso ou não. Eu lembro que teve o lançamento do Peugeot 2008, né? E aí eu fui no evento de 2008 e eu ia tirar foto e tal do carro, de tudo, ia fazer um trabalho de foto. Só que os caras contrataram uma penca de gente para fazer isso. Tipo, contrataram gente para tirar foto, fazer vídeo, não sei o quê. Eu falei, quer saber? Não vou fazer nada não. Vou deixar o pessoal trabalhar e tal. Aí fizeram, todo mundo focado no carro. Eu lembro que esse vídeo que eu fiz, cara, eu falei assim, vou focar na festa, no evento. Cara, eu fiz um vídeo, uma edição, que ficou assim, todo mundo ficou de boca aberta. Você ficou muito, não sei se eu te mandei o vídeo. Mandou. Ficou muito legal, tipo, destaquei o DJ, não sei o quê, botei o nome das pessoas e tal. Você fez um 360, na verdade, né? Exatamente. E aí eu fui, assim, muito diferenciado. Só que, cara, eu vejo muita coisa aqui que... Tem coisas que eu concordo, coisas que eu não concordo, mas oportunidades aqui, elas até vêm, mas você tem que saber lidar com isso. Entendeu? Então não importa o quanto você seja bom no que você faz, né? Existem outros fatores que vai manter você lá dentro ou não, né? Entendi. E é isso. Aí aqui em Curitiba eu vim por esse sentido, né? Tô tentando fazer aqui. Na verdade eu vim para mudar a história da minha família, vim para mudar minha vida aqui. E muita coisa também, muita oportunidade abriu por conta da Ellen também, né? Tem alguns amigos também no Rio que me ajudaram bastante. Isso eu vejo muito diferente aqui, né? Lá os cariocas a gente trabalha muito com parceria, com ajuda, né? E aqui não, aqui eu vejo que tudo é muito cobrado, né? Tanto é que as pessoas me pedem um favor que, cara, eu não vejo nem por que eu vou cobrar isso. Se tem como você fazer isso para mim, quanto tu cobra? É assim, quanto cobra? Eu não sei se a criação aqui isso é normal, mas lá no Rio a gente não tem esse costume, sabe? Eu lembro que tem um amigo meu, o Márcio, né? Ele trabalha com martelinho de ouro. E um cavalo mordeu ou arranhou um carro zero de uma pessoa. E aí indicaram ele. E aí ele falou assim, não, traz aqui pra gente ver qual é o arranhão do carro. Aí chegou lá, tinha um arranhão no carro, ele pegou uma massa, pegou não sei o que lá, não entendo dessas coisas de estética, né? E limpou. Aí a menina, quanto que eu te devo ali? Nada. Eu falei, nada? Eu falei, como assim? Não, nada, isso aí eu perdi 10 minutos do meu dia e tal, gastei uma unha de massa e tal. Aqui para pagar a luz da injeção me cobraram R$80. Eu falei, cara, tipo, então assim, a gente tem muito essa coisa de tipo, não precisa nada, porque você ganha muito lá na frente, entendeu? E aqui eu vejo que não funciona muito bem assim. Não é que tá errado, tá? Você tá trabalhando, é teu jeito, mas eu vejo que é muito ferro e ferro, 880 aqui, não tem muita coisa. Tanto é que eu até brinco com o pessoal. Eu assim, cara, às vezes tu vê um cara simplesão. Outro dia eu peguei um cara na Volkswagen, simples, sabe? Aí ele deixou um carro lá, Maroc V6 para revisão de 10 mil, o carro, sei lá, de 300 e poucos mil reais. Aí levei ele em casa dele com um matagal na frente, aquelas casinhas de madeira que vocês têm aqui e tal. Eu falei, caramba, o carro é mais caro que a casa, mano. Aí às vezes eu tô no sinal assim, aí eu vejo a mulher com cílios, com unha grandona, com cabelo pranchado, iPhone 16, 17, sei lá, num Celta. Eu falei, caraca, a maquiagem da mulher é mais cara que o carro, velho. Eu vejo assim umas coisas meio 880. É muito doido, né? Muito doido. Eu falei, cara, como é que funciona isso aqui, velho? Aí, assim, é bem diferente, né, do nosso jeito lá, como no Rio, né? Mas a tua esposa e tua filha já estão familiarizadas aqui? Veio todo mundo, veio minha esposa, veio já não quer mais minha embora. filha. Não, minha filha aqui, ela tá em outro mundo, cara, porque, ela vê criança aqui no Parque São José, ela não sabe pra onde vai, cara. Porque só ficava dentro de casa, no computador, não podia ir pra rua e tal. Aqui é outra vida. Aí aqui é outra vida, é outro costume. Aí vem minha sogra, até que não tinha que vir minha sogra, os cunhados, todo mundo vem. Eu falei, rapaz, agora tem que ir pro Acre agora, mano. Tem que mudar de novo. A gente tá encerrando, mas eu acho que você tem uma história bacana, eu acho que você não pode desistir. Eu já me auto-sabotei várias vezes por essas questões de internet. Em 2009... 2009 eu jurava que eu ia ser igual o Danilo Gentili, igual o Rafinha Bastos, que é aqueles caras que estavam começando com stand-up. E aí eu me arrisquei, fiz stand-up 2 vezes. Aí eu quis fazer rádio web, que eu falei pra você, né, que eu entrei no estúdio da Jovem Pan na época do Pânico, que era um negócio do momento, né, o programa do momento na época. Eu fui ser Robert por um dia, olhei o estúdio, olhei a paramentação toda, falei, cara, é isso. Só que, né, cara, ao mesmo tempo que eu falava eu quero isso, e tentava isso, o meu entorno falava, tá, mas e aí, vai trabalhar do quê?
Tá, Sim. mas e aí, vai trabalhar do quê? Então, assim, para quem assiste a gente aqui, para quem tá acompanhando isso, não desiste não, cara, porque às vezes, né, tem um... Aqui, ó, Leandro, falando no teu ouvido, você fala assim, cara, eu não vou largar, velho. eu costumo falar uma coisa. Eu nunca imaginei estar aqui. Nunca na minha vida. Se você falar pra mim que eu imaginava estar fazendo hoje, eu estaria dentro da Rede Globo ainda, trabalhando com a área de automação bancária, comercial. Porque quando eu trabalhava lá, eu achei que eu ia me aposentar ali. Pô, foram 14 anos, cara. Eu falei, agora eu vou ficar o resto da vida aqui, né, mano? Nunca imaginei, né? E se você olhar pra trás, de onde você saiu, onde você chegou, cara, eu já tô muito feliz disso aqui. Tô muito feliz. Eu não almejo nada pra frente e tal. O que aconteceu, o que vier. Mas eu vim pra fazer história aqui no Paraná. Vai fazer, E tá fazendo. e eu conheci muita gente aqui. Você, inclusive. Eu falei, cara, de onde surgiu esse Leandro, cara, que eu não sei. Eu falei, foi você que indicou lá pra Metrosul? Lá foi? Eu falei, cara, alguém da Metrosul me ligou pra fazer um vídeo de um Camaro, né? E fui lá, fui muito bem atendido. Cara, inclusive eu tenho que voltar lá pra fazer os vídeos dos carros de 2025. Me atenderam muito bem, pô, me amarrei na Metrosul e tal. Eu falei, não, porque... não sei quem te indicou e tal, acho que foi o Arthur. Você falou com o Arthur? Foi o Arthur da Barigui, da Fiat Barigui. Foi o Arthur da Barigui. Inclusive, eu vou fazer igual aquele filme dos 300. Eu falei, pô, Arthur, você tem que parar com essas tretas com os outros, mano. Porque eu tô sendo proibido de entrar nos lugares por causa de você, velho. Eu falei, caraca. Aí o Arthur me ligou e tal. Eu falei, caramba, mas de onde tá surgindo essa galera toda e tal? Aí fui lá e tal. E conheci o pessoal, fiquei muito feliz de conhecer a galera da Metrosul. E é isso, cara, essa corrente a gente vai conhecendo um, vai conhecendo o outro. E eu conheci muita gente aqui, né? Tive muita oportunidade, estou tendo muita oportunidade aqui e nunca imaginava estar aqui. Para mim é um prazer enorme estar aqui, estou muito feliz. Né? E vida que segue. E quem quiser te encontrar, fala aqui para você que é o cara da câmera. Aqui, ó. Fala para essa câmera. Então vamos lá, aqui. Instagram, Sidney, SIDNEI.socorro, né? YouTube, mesma coisa, você bota Sidney Socorro, lá você vai encontrar conteúdo automotivo, algumas coisas relacionadas a carros, transformações, modificações, alguma coisa assim. Normalmente é carro zero, quase não faço de carro seminovo, né? E algumas empresas ainda não consegui entrar, não tive oportunidade, não porque eu não falei como Ford, não conheço ninguém da Ford para gravar, nada, não conheço. Tá bom, tá resolvido. Aí, tá vendo? Tá resolvido. Não conheço ninguém, não tem conteúdo de Ford no meu canal. Daqui a pouco porque eu vai não conheço aparecer ninguém. ali, ó. Eu vi um logo da Ford. Então relaxa. É legal. Então, Saindo Sidney daqui Socorro. a gente já fala. Então, show. Sidney Socorro, Instagram, canal do YouTube, né? E lá a gente tem conteúdo de tudo, a gente fala da nossa vida, conversa tudo. E é isso. Show. Isma, é isso, aí, né? cara. Fantástico. É uma história... Rio de Janeiro é bem diferente brilhante. daqui, São Paulo é bem diferente daqui, mas a gente não quer sair daqui. A galera não sabe nem o que é caveirão. Aqui você já viu um caveirão? O que é isso, caveirão? Eu falei, pô, mano. Porque ali é perigoso. Sei que o Parolim é perigoso. Eu falei, mano, Parolim é perigoso. É uma cidade de luxo. Aqui você nunca viu uma barricada. Eu falei, tá louco. Aqui a gente fala muito do povo curitibano, né? Que não dá bom dia, né? Mas... nem entrei nesse mérito aí, né? Mas enfim, é uma cidade realmente fantástica. O Paraná como um todo, cidades em volta, né, as regiões metropolitanas aqui estão crescendo muito. Esse acolhimento, né? Que nem estava brincando, sempre alguém está querendo me vender algo, né? Mas esse acolhimento, ele existe. Principalmente nas cidades mais do interior, assim, né? Então todo mundo conhece todo mundo, enfim, a região metropolitana de Curitiba ela é muito doida. Tem muita gente de fora também, né? E esse costume de não fala tá mudando, porque você pergunta a tua filha que é de Curitiba, que às vezes não fala no colégio, ela vai dar com angolano, venezuelano, vai lidar com carioca, paulista, e aí começa a mudar essa história. Curitiba ela tá se adaptando, na verdade. Exatamente. Até o clima que é diferente, cara. Aí, às vezes eu brinco com a pessoa, falei, nossa, o Uber tá caro. Eu falei, mas a senhora pediu Uber no lugar, no lado da calçada que tá chovendo, atravessa a rua, pede um sol, que é mais barato, cara. Eu falei, pô, aí bate aí a galera não fala com o curitibano que não fala, ele bate a porta com você, olha pra ele assim, nossa, fechou pra sempre a porta, né, amiga? Eu falei, caraca, ela, desculpa, assim, a gente começa a quebrar um pouco esse clima. Tem essa questão também, né? Não fala com quem não fala. Se você não fala, se você anda com a cara fechada na rua,
ninguém vai falar com você mesmo. Independente nem que você esteja em Marte Sim, lá. eu entendo que também você não precisa falar com todo mundo. Você não vai pegar o cara de bicicleta na rua e dar bom dia pro cara se você não tem nada pra falar com ele. Mas padaria dentro do carro não tem sentido. Mas é isso. um momento das pessoas que gostam de reclamar, né? Eu lembro, eu nunca vi granizo na minha vida. E aí quando choveu, tem umas 3 semanas que choveu granizo, eu não sabia se eu preocupava em tampar o carro pra não ficar, ou se eu brincava com a pedra, mano. Eu ficava assim, eu falei, cara, o que eu faço agora? E eu lembro que aqui chama de geada, né? Eu botei meu carro ali, meu carro, eu uso álcool e tal. E aí quando eu saí pra trabalhar, que eu fui abrir o carro todo congelado, rapaz, eu fiquei Porta brincando. E aí o cara na câmera lá, tipo, todo mundo dentro de casa, eu era o único que tava de camiseta, chinelo e bermuda, brincando com o gelo que tava no carro, mano. E todo mundo dentro de casa, e o porteiro, cara, que louco é esse que tá na chuva, assim? Rapaz, a menina do posto de saúde já me conhece tudo, toda semana eu tava lá. Mas assim, são coisas diferentes que a gente não tá acostumado. Isso chama-se conexão, né? Conexão. A gente tá falando em nosso objetivo, que é o principal, é a conexão de pessoas. Então estamos ouvindo a história de um carioca, de um paulista, de um curitibano hoje, mas do interior do Pé Vermelho, que chama, né? Do interior do Paraná. Então isso é conexão. Isso é conhecer pessoas, isso é conhecer a história, e esse é o nosso objetivo principal, que é conectar pessoas. Então se você tem uma história fantástica como o Sidney e quer compartilhar essa história no nosso canal, chama a gente da Conexo, que a gente vai ouvir a sua história aqui no nosso podcast. É isso? É isso. Todos nós temos histórias inspiradoras. Elas só precisam ser compartilhadas. E aqui é o lugar. É isso aí, gente. Obrigado aí a todos que acompanharam o nosso podcast. Foi sensacional. Obrigado, Sidney, pela participação. Obrigado, Leandro, por estar aqui com a gente, sempre compartilhando, sempre disponível, né? Vamos lá. Vamos. Então é isso que faz a diferença. A você que acompanha o nosso canal, curte, comenta, compartilha, envia para os amigos, já ativa o sininho para chegar os conteúdos assim que estiverem no nosso canal. Sempre conteúdo de qualidade toda semana para você. Um abraço a todos, Deus abençoe e até o próximo podcast. Valeu!